sabia que a prosperidade não começa do lado de fora? A prosperidade começa do lado de dentro e ele é um ativo que você começa pela sua mente. Fica comigo até o final que você vai entender com embasamento científico e teológico sobre a neurogênese, fatores emocionais que impedem você de prosperar, mas você vai entender como o seu cérebro ele é leal e fiel àquilo que ele foi designado para fazer. E você vai entender também que fatores emocionais, padrões de comportamento, pensamento é um único ativo que impede a sua prosperidade. Fica comigo até o final e bora avançar. Olha que interessante isso daqui. A lei da prosperidade segundo as escrituras sagradas e a neurociência. A prosperidade segundo as escrituras sagradas não começa do lado de fora com dinheiro, mas ela começa do lado de dentro, através da sua mente e através do seu coração. E olha que interessante, e aqui tem um versículo bíblico para mostrar para você como é importante a nossa qualidade de pensamento. Ou ela serve para nos alavancar, trazendo prosperidade, ou ela serve para deixar a gente estagnado. E olha que forte isso daqui. Assim como pensa na sua alma, assim é. Ou seja, aqui não está refutando nada. A forma como você pensa, assim é. Se você tem uma mente de uma pessoa próspera, assim é. Se você tem uma mente escassa, assim é. Porque o seu cérebro, ele é muito fiel àquilo que você acredita. Nós nascemos com um padrão neurológico, padrão de comportamento e pensamento já do nosso sistema biológico. Você não nasce uma folha em branco, você nasce com padrões hereditários. Fora esse padrão hereditário, você também recebe toda a carga de influência positiva ou negativa desse sistema familiar. Então nós somos formatados por aquilo que nós estamos vivenciando e de experiência. E eu quero fazer uma pergunta. Como que as pessoas da sua família olham para o pilar financeiro? Durante muito tempo a minha vida não rompia. Eu fazia muito esforço e eu não saía do lugar. Porque eu vim de uma família muito abusiva, muito violenta. Ainda para piorar, meu pai não tinha recurso financeiro. O que ele fez? Ele catou toda a minha família, de 6 irmãos, e nos enfiou num barraco da favela da Zona Norte de Sorocaba. Porque ele não tinha recurso financeiro para pagar aluguel. O primeiro impacto emocional envolvendo dinheiro na minha vida, saí de uma casa de... A gente chamava de alvenaria, que é casa de tijolos. E tivemos aquele impacto emocional com um bairro sem saneamento básico, barraco de madeira, não tinha água encanada. Então tudo aquilo me impactou e aquilo gerou em mim uma crença de escassez. Ainda para piorar, já era um lar abusivo, meu pai muito violento, a minha mãe não se posicionava. Para piorar, quando eu tinha 11 anos, meu pai morreu vítima de um assalto. Mais uma vez, o dinheiro tinha sinônimo de tragédia. Eu só tô contando isso daqui para trazer clareza para você, porque às vezes o dinheiro não entra porque tem um sinônimo. O nosso cérebro, ele respeita símbolos. Ele não respeita raciocínio lógico. Raciocínio lógico é eu que coloco aqui dentro. Ele respeita símbolos. E toda vez que você vai para a vida, qual é o símbolo que o dinheiro tem na sua mente? Se é símbolo de abuso, de medo, de orfandade, se é símbolo de coisas ruins, provavelmente você vai fazer muito esforço físico, e o dinheiro não vai aparecer. Por quê? Porque o dinheiro, ele só é uma moeda de troca e nada mais. Ele pode tanto ser uma bênção quanto uma maldição. Uma bênção bem aplicado na vida daquele que respeita essa moeda. Uma maldição na vida daquele que se destrói por causa de ganância. Fica comigo até o final que você vai entender. Olha que forte. Aquilo que você carrega dentro de você se manifesta do lado de fora. Então, como eu tinha muita crença de escassez,
por causa de uma família abusiva, escassa, aquilo se manifestava do lado de fora. E como que a prosperidade vai entrar dentro de uma mente contaminada, que o símbolo do dinheiro é símbolo de dor, é símbolo de tragédia. Olha que forte. Prosperidade é um princípio espiritual. É um resultado, é um princípio espiritual, mas também é um resultado material. Quando você olha para o dinheiro, qual é a sensação que vem? De raiva, que ele nunca fica? De medo? De ira? Escreve aqui para mim. Olha, a lei da prosperidade, segundo as escrituras sagradas e a neurociência, olha que forte, a neurociência já confirma aquilo que a Bíblia dizia há muito tempo atrás. O nosso cérebro tem a capacidade de renovação. Está lá em Romanos 12:2, a renovação da mente. E olha que forte, o que a neurociência descobriu agora, as escrituras sagradas dizem há muito tempo. Isso se chama neurogênese. O que é neurogênese? É uma renovação dos nossos padrões. Ela tem a conotação de reprogramar a nossa mente, de reconstruir a nossa realidade. Ou seja, todo aquele impacto emocional que eu recebi, de medo, de escassez, de orfandade, através de um princípio da neurociência, que é o princípio da neurogênese, a gente pode romper. Eu sempre ensino isso para as minhas alunas. Ou nós rompemos, ou nós repetimos. E olha o que as escrituras sagradas revelam. O que a ciência comprovou agora. A mente renovada gera uma vida próspera. E eu começo a entregar essa aula agora para você. Agora. Preste bem atenção. Pensamentos, eles não são algo abstrato. A sua qualidade de pensamento vai te levar ou para o sucesso ou para o fracasso. Olha que forte. Pensamentos não são abstratos, eles se tornam a estrutura física no seu cérebro. A ciência comprova que pensar repetidamente cria circuitos neurais que se torna dominante. Ou seja, quando eu estava inserida naquele ambiente escasso, aquele ambiente escasso fez uma programação mental de escassez. Aquilo se tornou um circuito neural e se tornou um pensamento dominante. De quê? De escassez. Tem até uma famosa frase que diz assim, eu não sei de quem que é. Se você souber, comenta aqui. Que nós somos frutos do meio. Mas nós só somos frutos do meio quando nós não temos governo na mente. Quando nós não temos ferramenta, quando nós estamos à deriva, sendo governado por aquilo que a mente tem. Presta atenção, você é a sua mente? Você é o que você pensa? Você é o seu cérebro? Segundo a ciência e o mundo, sim, mas segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, você é alguém que o Eterno escolheu para ter sucesso. Só que quando a gente não tem ferramenta, nós somos o nosso pensamento. Nós somos a nossa mente. Nós somos fruto do meio. Por quê? Porque o nosso pensamento dominante, seja ele bom ou ruim, é aquilo que vai prevalecer. O que é um pensamento dominante? Vamos supor, eu rompi com a escassez. Agora, qual é o meu pensamento dominante? Meu pensamento dominante é prosperar, alcançar o maior número de pessoas possível e entregar esse conhecimento para as pessoas. Eu trabalho na área da saúde mental e desenvolvimento humano. Então, o meu pensamento dominante só é esse. Eu só tenho olhos para isso, para a prosperidade e para ensinar pessoas. Qual é o seu pensamento dominante? Porque o seu pensamento dominante, ele é fruto de um circuito neural, lá da sua infância. E olha que forte isso daqui sobre a neurogênese. A neurogênese renova as nossas células todas as manhãs. Todas as manhãs você tem possibilidade
de escrever algo novo para trazer prosperidade na vida amorosa e financeira. A neurogênese é um processo de criação de novos neurônios no cérebro, ou seja, você não é refém daquilo que você herdou biologicamente do seu sistema familiar. Aqui está a prova científica disso, através do princípio da neurogênese. Ou seja, o seu cérebro, ele processa toda manhã novos neurônios para trazer novas possibilidades. E aqui tem algo poderoso, porque isso acontece todos os dias. Obrigado, Professional Hertz, Joyce, minha linda. Isso acontece todos os dias. Todos os dias, ou seja, você acorda todos os dias com capacidade de começar, e aqui tem um princípio neurológico. Olha o que forte que diz no livro de Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Um princípio neurogênesis. Todas as manhãs as suas células são renovadas para você dar continuidade ao seu projeto, ao seu sonho. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu estava lendo esse livro aqui, ó. Ele é bem famoso. Salomão, o homem mais rico que existiu. Esse livro estava falando logo no começo sobre você criar um mapeamento daquilo que você deseja e sonha. Você sabia que a maioria das pessoas não prospera porque elas não têm ambição? Porque a ambição não é pecado, o que é pecado é ganância. Ambição é o desejo ardente de adquirir algo. Eu tenho uma ambição muito grande de prosperar, fazer dinheiro, alcançar o maior número de pessoas. Essa é a minha ambição. Eu trabalho para isso, eu vivo para isso, alcançar vidas. Quando a gente não tem projeto, não tem sonho, não tem ambição, provavelmente é quase que impossível a gente prosperar. Principalmente quando a gente não desenvolve a nossa habilidade, o nosso dom, o nosso talento, a nossa expertise, a nossa capacidade. Mas olha um princípio aqui, científico e espiritual, que Deus, científico primeiro, a neurogênese, elas renova novas células e novas possibilidades. E o princípio espiritual, com base na Bíblia, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A ciência afirma o que a Bíblia já dizia, ó. Existe uma renovação diária. Existem possibilidades de reconstrução. Existem novos caminhos biológico e espiritual para você prosperar. Mas enquanto você não nomear a sua dor, para sair desse ambiente escasso, você vai viver mais do mesmo, porque assim como dentro, assim fora. Gente, escreve aqui para mim, se tá fazendo sentido isso daqui. Escreve aqui para mim. Olha que lindo isso daqui. A epigenética da herança emocional. Nós nascemos com padrões de pensamentos herdados, gente. Nós não nascemos uma folhinha em branco. Nós já nascemos com download reprogramado daquilo que nós herdamos. Isso chama herança emocional. Existe uma herança emocional de padrão de comportamento que te arrasta para trás, fazendo você repetir mais do mesmo daquilo que o seu sistema familiar. Mas olha que interessante isso daqui. Só existe 2 R's. Ou você rompe ou você repete. Ah lá, a Rosinéia, inteligentíssima. Amo isso daqui, ó. Pessoas que faz pergunta. Como a gente nomeia essa dor? Perfeito, minha linda. Muito bom, eu gosto disso. Como que a gente nomeia a nossa dor? Primeiro passo para nomear uma dor que impede você de ter resultado no amor e na prosperidade. É você entender, ó, o padrão de comportamento e pensamento. Se você tiver dificuldade de saber qual é o padrão de comportamento e pensamento, a sensação, olha para o seu sistema. Quantas mulheres lá atrás tiveram sucesso na vida financeira? Quantas mulheres lá atrás tiveram sucesso no amor? Se hoje você não tem sucesso, você está repetindo o padrão deles.
Como que é? Como que você se sente? Feche os olhos e preste atenção em você. Quando eu falo assim, como que você se vê? Uma pessoa próspera e bem-sucedida. Se vê um pensamento negativo dizendo assim, que farsa é essa? Que mentira é essa? É um sinal que você está consultando um padrão lá de trás. Todas as vezes que eu pensava em fazer dinheiro, a minha mente falava assim, você não é boa o suficiente, você não dá conta, você não é inteligente, você não é capaz, sai daí, aí é perigoso demais para você. Por quê? Porque a minha mente estava consultando um símbolo de dor, um símbolo de escassez. Lembra que eu comecei essa aula falando que quando eu tinha 11 anos, meu pai morreu vítima de um assalto? O que envolve assalto? Assalto envolve dinheiro, é o símbolo do dinheiro. Para mim tinha sinônimo de morte. Na sua mente o dinheiro tem um símbolo. Que símbolo que ele tem? De briga, contenda, divórcio. Ó, outro exemplo aqui. O pai que quando recebe vai pro bar, enche a cara e deixa todo o seu salário lá. E a mãe faz muito esforço para trazer comida para casa. Ela se colocou no lugar do masculino. Essa família não tem referência boa. Você vai achar a dor mapeando o padrão de comportamento da sua família. Fez sentido, minha querida? Ó, acordei rico. Olha o perfil da pessoa, muito bom, acordei rico. Como que é seu nome? Fala aqui. Gostei, muito bom. Top, agora, ó, entreguei já como que você vai nomear a dor. Presta atenção. Ó, o que a epigenética mostra? Experiências e pensamentos e emoções podem influenciar os seus genes. Olha que forte. Olha que forte isso daqui. Eu estava lendo um livro que estava dizendo que nesse livro, que nós só temos 8% de possibilidade de carga genética de herança para ter câncer. O restante, 80% de doença, é a má qualidade do nosso pensamento. Pega isso daqui. Não é só o que eu como que inflama o meu corpo. O que eu penso inflama o meu corpo. O que eu penso traz pobreza ou prosperidade. E olha a prova disso daqui, ó. Olha o que está dizendo. Isso aqui é ciência, gente. Experiências de pensamentos e emoções podem influenciar a expressão dos seus genes. Ou seja, eu posso perfeitamente ser uma mulher saudável e a má qualidade do meu pensamento trazer doença, escassez, relacionamento tóxico e abusivo, pobreza. Por quê? Porque eu mudo a expressão genética dos meus genes com base na qualidade do meu pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. E aqui tem um dado das escrituras sagradas. Olha que forte. Então, as nossas experiências, ela pode influenciar os nossos genes. Aqui é simples, já deu para entender, ó. Essa expressão pode ser transmitida de gerações em gerações. Ou seja, nós já nascemos com pensamento herdado, comportamento herdado. Mas olha uma base bíblica aqui que tem a mesma conexão científica, ó. Aqui, ó, em Êxodo 34:7, que diz: eu, o Senhor teu Deus, visito de 3 a 4 gerações daqueles que me aborrecem e me rejeitam. Gente, Deus visita não é para castigar. Deus visita para observar se você está rompendo com aquilo que você herdou ou se você está repetindo. Escreve aqui para mim se você está rompendo ou repetindo. E olha que forte isso daqui. Isso não fala de punição, isso fala que nós repetimos padrões de comportamento e pensamento. Ou seja, existem padrões emocionais, existem padrões de pensamento, existem padrões de comportamento. Gente, coloca aqui para mim se tá fazendo sentido. Ah lá, a Rosineia, minha querida, vem adquirir meu curso. É exatamente, ela falou que tá repetindo. É exatamente isso que eu ensino no meu curso. A cura da ferida emocional. Com um passo a passo, ó. Um passo a passo. Lá tem o mapeamento da árvore genealógica, que você vai achar a causa e a origem.
É um curso todo diagramado, com um slide desenhado, mastigado, porque eu sou especialista nas 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Lá você vai entender qual é o padrão de comportamento com base nessas feridas. Eu, por exemplo, eu tinha a ferida da rejeição, por causa da tragédia da minha família. Então não era a vida que me rejeitava, era eu que rejeitava o desafio, era eu que rejeitava a vida, porque eu tinha o quê, ó? Medo. Eu não tinha resultado na escola, eu era a criança mais burra da sala, considerado pela professora, eu não dava resultado. Mas por quê? Porque a minha mente cognitiva estava aqui, ó, presa em um monte de ferida. E eu pude romper com isso tudo aqui, ó, quando eu introduzi a Bíblia e a ciência. Então tá na hora de você parar de repetir o padrão familiar, porque você tá sendo leal à escassez que você herdou. Igual eu era leal. Quando eu vi um ambiente desafiador, o meu cérebro queria me proteger, ó. Tudo que envolvia dinheiro. Sai daí, você é burra, você não dá conta, você não tem capacidade, é perigoso demais para você. Se você abrir a boca, todo mundo vai saber que você é uma fraude. Era a voz compulsiva. Eu falo disso no meu curso. Existe uma voz compulsiva na sua mente. Quem aqui já percebeu que tem uma voz compulsiva na sua mente? Fica tranquilo, você não tá louco, você não tá louca. Essa voz tá consultando o seu padrão de comportamento, a sua crença. Ah lá, a Joyce falou que percebe que tem uma voz compulsiva. Quem mais percebe que tem uma voz compulsiva na mente? Então essa voz compulsiva, ela era um símbolo de dor, daquilo que eu herdei e experienciei, a minha experiência. Então, lá no meu curso, eu falo sobre a voz compulsiva e eu tenho um exercício terapêutico da voz compulsiva. Agora, bora entrar aqui, ó. Então, bora lá. Olha o que forte isso daqui. Se ninguém rompe o padrão herdado, isso vira um padrão de dor, uma herança hereditária. Que é o que a nossa amiga acabou de falar, que ela tá repetindo. E olha que forte, só que existe um processo bem interessante aqui que na Bíblia chamamos de o poder do livre-arbítrio. É a nossa escolha. Se nós não gerenciarmos a nossa mente gerencia a nossa vida. E a única coisa que a nossa mente tem, só duas. Ela tem o seu passado, que é a sua experiência, e o padrão herdado. Nenhum dos dois te representa. Principalmente se você veio de uma família escassa, que nem eu. Olha que forte. Como que funciona o poder do livre-arbítrio com base na ciência? A ciência mostra que nós podemos direcionar o nosso pensamento e mudar os nossos circuitos neurais. Ou seja, através do princípio da ciência, está dizendo que nós mudamos. Ó, pega a chave que a Rosinéia perguntou como que nós mudamos. A partir desse princípio, nós mudamos os nossos circuitos neurais. E olha o que tem aqui de embasamento bíblico, que tudo aqui tem Bíblia e ciência. Ó, eis que diante de ti tem a bênção e a maldição. Mas a Bíblia está dizendo assim, mas eu sugiro que você escolha a bênção. Em outra tradução está dizendo, eis que diante de ti tem a vida e a morte. Mas eu sugiro, Deuteronômio 30:19, que você escolha a vida. Olha o poder aqui, o poder do livre-arbítrio, para você criar novas conexões neurais, um novo lifestyle, uma nova mudança de mente, com embasamento científico e teológico. Isso não é poderoso, gente? Isso não é uma verdade poderosíssima, isso me enche de alegria. Olha que forte. Você não controla tudo o que acontece do lado de fora, certo? Isso é fato. Mas você controla aquilo que está dentro de você. Por isso que no meu atendimento terapêutico, eu sempre mostro para os meus pacientes e alunos que você não é responsável pelo comportamento do seu pai, da sua mãe, dos outros. Mas você é responsável por aquilo que você nutre no jardim da sua mente. Porque aquilo que você pensa, você mesmo reforça.
E o que você reforça mantém vivo dentro de você. Isso aqui é muito forte. A única pessoa responsável por mudar o padrão de comportamento e pensamento é você. Porque você é o único ser pensante aqui dentro da sua mente que pode criar novos caminhos neurais e mudar o padrão neurológico do seu cérebro. Porque aquilo que você pensa, ó, pensei que eu sou uma mente, vamos trazer um aspecto aqui, ó. Pensei que eu sou incapaz e sou escassa. Agora eu vou reforçar isso com um pensamento. Agora eu vou manter isso vivo através do meu padrão de comportamento. Escreve aqui, tá repreendido. Tá repreendido. Então, lembrando, ó, tudo que eu penso eu reforço e tudo que eu reforço permanece vivo dentro de mim. Gente, tá fazendo sentido? Sim ou não? Escreve aqui pra mim. Sim ou não? Se tá fazendo sentido. Escreve aqui pra mim. Então, olha que forte. Então, o nosso pensamento é uma ponte entre o espiritual e o físico. Nós transitamos simultaneamente nesses dois ambientes. No natural, corpo, físico, matéria, cérebro, e no espiritual. Obrigado, Rosinha, minha linda. Olha que forte. A sua mente é uma ponte entre o corpo, alma e espírito. De baixo para cima é a parte mais... A cronologia certa é essa, ó. Espírito, alma e corpo. Porque antes de você ir pro ventre da sua mãe, você já estava no ventre de Deus. Deus já tinha te escolhido. A Bíblia diz isso. Antes da fundação do mundo, eu te escolhi, eu te elegi, eu te designei. Você é meu. Você é de Deus. Cheio de habilidade, dom e talento. Olha aqui que a Bíblia diz que o Senhor colocou num pote de barro. O que é barro? O corpo. Um tesouro escondido. Você carrega um tesouro, algo valioso para transbordar para a vida. Igual eu. Você já imaginou? Eu me sentia pequena, burra, incapaz. Se eu escondesse toda a minha habilidade por causa de feridas, hoje eu não estava aqui, ó, transbordando na vida de vocês. Então, a nossa vida ela é uma ponte entre o espiritual, entre o físico. E tudo isso daqui, ó, tá interligado. Espírito, alma e corpo. Quando eu falo alma, eu falo o núcleo das emoções. Alma é pensamento, é sensações, é moradia das emoções. E é aqui que abriga as compulsões. É aqui que abriga o medo. Por isso que o salmista disse assim, olha que lindo. O salmista ele nem conhecia a ciência, ele já aplicava na vida dele. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele fez uma pergunta para a alma dele. Sabe como você se liberta? Fazendo pergunta para você. E é exatamente isso que eu faço no meu protocolo terapêutico. Eu faço pergunta. Eu enxergo ali, ó, eu já peguei. Então vou lá e entrego uma pergunta. E é como se abrisse uma chavinha, clique. E a pessoa sai daquele ambiente escasso. Por quê? Porque ela estava presa e não sabia. Olha que forte. Então, vamos voltar para a aula. Então, o que você pensa? O que você pensa afeta o seu cérebro, o seu corpo e até o seu espírito, que eu acabei de falar do salmista. E olha que forte isso daqui, ó. Existem dois caminhos. O caminho, anota aí. Só existe dois caminhos. O caminho do pensamento saudável, que é igual à vida saudável, e o caminho do pensamento tóxico, que é igual a pensamentos destrutivos. E olha, com base sobre a matéria, olha que forte, olha que forte. O problema não é você ter dado crença de escassez do seu padrão. O problema é você manter isso na sua vida como se isso fosse uma verdade absoluta. E por que as pessoas não mudam? Quer que eu fale a real por que as pessoas não mudam? Porque elas não tratam os sintomas. Elas não olham para a raiz. Existe um ponto cego aqui, ó, na nossa mente. Que eu, primeiro, anota isso daí. Primeiro eu crio isso daqui.
o caos. Depois eu alimento com meu padrão de comportamento. E depois eu escondo a raiz do inconsciente. Não por maldade, por inconsciência. Por isso que 99% dos nossos comportamentos, ele é automatizado. Por que eu faço aquilo que eu não deveria fazer repetidamente e aquilo que eu deveria fazer eu não faço? Porque eu automatizei, igual a quem procrastina. Quem procrastina não é preguiçoso. Quem procrastina é ferido, é uma pessoa ferida. Porque na mente dela é tão doloroso fazer o que ela tem que fazer que para se preservar, a procrastinação é uma autoproteção da mente. Eu vou procrastinar, eu vou ficar na minha zona de conforto, ainda que eu tenha o dano disso, ainda que eu seja prejudicada disso. Então, todo grande procrastinador, procrastinadora, ela é uma pessoa ferida. E o que está por trás disso? O sintoma. Daí a pessoa quer combater o sintoma com o raciocínio lógico. Não vai combater. Porque o sintoma é uma raiz do inconsciente. Você tem que fazer um processo investigativo. Por exemplo, a procrastinação. As pessoas falam, é preguiça. Não é preguiça, é ferida. Dependência emocional não é amor, é medo, não é fraqueza. É um mecanismo de defesa. Tudo isso daqui é um mecanismo de defesa para proteger você de uma dor. Que dor que você está escondendo, protegendo? Que repetidamente você tem o mesmo recurso, o mesmo resultado? Olha que forte. Tudo isso são reflexos de padrões emocionais antigos. Gente, o meu curso ele tá com um preço promocional. 12 vezes de R$ 35,89. Menos de uma pizza por mês. Se você deixar de comer uma pizza no mês, você paga a parcela do curso 12 vezes de R$ 35. Mas sabe qual é o problema? É que a gente investe em comida, em qualquer coisa. Eu falo isso porque eu era assim. Eu vivia investindo em roupa, calçado, aparência, mas eu não investia na minha vida intelectual. Só que, consequentemente, eu também não prosperava, né? Porque não adianta nada ter uma pele linda, maravilhosa, um guarda-roupa cheio de sapato, mas a minha vida amorosa destruída e a minha vida financeira destruída. Porque tem pessoas que ela é tão ferida que ela busca nas compulsões. Eu trato de pessoas, tá, gente? Por isso que eu falo isso. Trato de pessoas compulsivas, que a vida dela é comprar, porque ela busca tampar um buraco do tamanho do mundo com aquilo que ela compra. Ferida. Só que hoje tá quebrada, endividada, com um monte de coisas, sapato que nem usa, roupa que nem usa, sem contentamento. Por quê? Porque ela acha que ela é o que ela tem. Você não é o que você tem. Você é o que você é no seu espírito. Se você acha que você é o que você tem, você vai viver comprando coisas que você não precisa para tampar uma ferida. Tá na hora de você descobrir qual é a ferida que está por trás disso. Lá dentro do meu curso tem um mapeamento da árvore genealógica. Ele tem um mapeamento bem bonitinho, são 10 raízes. Tem um mapeamento que vai buscar a dor do endividamento, do relacionamento tóxico e abusivo, da estagnação financeira. Ela tem um mapeamento, tudo com slide, e depois tem um exercício do mapeamento da árvore genealógica. Esse mapeamento, ele é um passo a passo para você entender quais são os padrões de comportamento que você está repetindo e romper com ele. Você não precisa ser leal à escassez. Você precisa ser leal àquilo que você herdou
do divino, do eterno, de Deus. Não do seu sistema biológico. Seu pai e sua mãe só foram um instrumento de Deus aqui na Terra para gerar vocês no campo físico da matéria. Mas antes de ir pro ventre, você já era algo valiosíssimo da parte do Senhor. E enquanto você não entender o seu valor, você vai viver por coisas. Gente, tá fazendo sentido isso daqui, sim ou não? Escreve aqui pra mim. Olha que forte isso daqui, ó. Qual é a solução por trás disso tudo? Primeiro passo, coloca aí, escreve aí. Reprogramação da sua mente. A mudança acontece quando? Pega a chave pra... Acho que é a Rosiné que perguntou. Nem vou responder o abençoado aqui, ó. Primeiro passo, reprogramar a sua mente. Olha que forte. Como que a gente reprograma a nossa mente? Identificando o padrão. Entendendo a origem. Reprogramar a memória. Criar novos caminhos neurais. 4 passos eu entreguei aqui, ó, de forma gratuita. Para você sair de uma vida estagnada por causa de feridas emocionais. Identificar o padrão, ou seja, identificar a ferida, identificar o comportamento, identificar a sensação. Segundo, entender a origem, a raiz, a causa. Reprogramar essa memória. Quarto, criar novos caminhos neurais. Isso é ciência, isso é espiritualidade aplicado. É isso que eu ensino no meu protocolo terapêutico. Lá no curso no Cura da Ferida Emocional. Dentro do Cura da Ferida Emocional, tem um passo a passo. Desculpa, Micael? Desculpa. Ai. Depende. Perguntou se é pecado namorar prima. É prima, próxima. Porque tem parentesco. Se você namorar sua prima, ter filho com a sua prima, se o seu... Vocês podem ter risco até de ter filhos com deficiência física. Agora, se você... Para começar a namorar, serve para conhecer a pessoa e casar. Você quer casar com a sua prima? Primo de primeiro grau é como se fosse irmão, no meu ponto de vista. Desculpa se eu estiver ignorante, pode até me corrigir. Aqui, ó. Como essa reprogramação pode ser realizada? Acabei de falar, meu querido. Quem que falou? O Vitor. Obrigado por perguntar, meu querido. Eu vou explicar de novo. Como que ele perguntou? Como que essa reprogramação pode ser realizada? Primeiro passo, identificar o padrão de comportamento. Ou seja, padrão de comportamento, sensação, a emoção. Por exemplo, eu me identifiquei que eu tenho um padrão de procrastinar. Tem a causa e a origem da procrastinação. Existe uma ferida emocional aqui por trás. Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Essas 5 feridas traz padrões de comportamento. Vou trazer só 2 para você entender. Por exemplo, eu tinha a ferida da rejeição. O que eu fazia? Eu rejeitava ambientes desafiador. Antes da vida me rejeitar, eu mesmo rejeitava. Aliás, a vida não me rejeitava. Eu rejeitava a vida. E como que eu rejeitava a vida? Eu rejeitava a vida por causa da ferida da rejeição, então eu tinha medo de ambiente desafiador. E a do abandono? A do abandono é do indivíduo que não teve alimento afetivo lá na infância. Essa criança, ela se sentiu abandonada ou pela mãe ou pelo pai, ou ela foi cedo pela creche, ou de fato ela foi abandonada. Essa criança que não foi alimentada afetivamente, ela vai atrair relacionamentos tóxicos e abusivos, ela vai se diminuir, se fazer pequena. Ela não percebe, ela vai usar a sua dor como forma de manipular o outro, para o outro fazer aquilo que ela quer, mas ela está usando a sua dor para se diminuir, se fazer pequena. Essa pessoa, ela não prospera. Por quê? Porque prosperidade não respeita uma pessoa que se diminui. E esse ambiente é um ambiente psíquico, emocional e infantil. E lá no meu curso eu tenho o protocolo das 5 feridas emocionais, que cada uma traz consigo um padrão de comportamento. Tá fazendo sentido? Ah lá. Sim, eu quero viver meus últimos dias com ela. Explica aqui pra ele, Marlene era minha aluna,
E ela é minha paciente também. E ela também é terapeuta. Marlene, explica aí pro Mikael o que acontece. Ó, que forte. Então aqui eu tô explicando pro abençoado aqui, como que é o nome dele, o querido, o Vitor. Vitor, então, ó, entreguei para você como que identifica. Primeiro passo, identificar o padrão. Segundo, entender a origem. Terceiro, reprogramar essa memória. Quarto, criar novos caminhos neurais. E é isso que eu ensino no protocolo, no cura da ferida emocional. No cura da ferida emocional. No cura da ferida emocional. Olha que forte. Conclusão. Tô na última parte, gente. Tô gostando de você estar aqui interagindo comigo. Mesmo que seja pergunta complicada. Igual essa. Devo casar com a minha prima ou não? Não tem problema. Se você quiser pagar o preço de ter uma criança com deficiência, e fica a seu critério. Ó que forte isso daqui. Você não é vítima do seu sistema biológico. Você pode mudar a sua mente, igual que o amigo perguntou, Vitor, ó. Você pode mudar a sua mente, reprogramar o seu cérebro. Você pode romper com padrões geracionais. Gente, não dá para fazer uma reprogramação mental com a mesma mente antiga. Por isso que tem lá no livro, no capítulo de Romanos 12:12, renovação da mente. O que é uma renovação da mente? É eu introduzir um pensamento novo. Eu tinha uma mente escassa, agora eu tenho uma mente abundante. Eu transbordo em prosperidade, em abundância. Primeiro passo, gente, se você se ama e se respeita, vai entender quais são as feridas emocionais que estão impedindo você de ter sucesso no amor e na vida financeira. Ó que forte isso daqui, ó. Se você chegou até aqui, você vai entender que não adianta você querer um resultado diferente, ó, um resultado diferente. Freud que dizia isso. É bobagem você fazer repetidamente querendo um resultado diferente, sendo que você não muda o seu padrão mental. Então, quando a gente compreende que a gente tem um padrão de escassez, a gente vai introduzir ferramenta. E é exatamente isso que eu ensino no meu protocolo terapêutico e no meu curso. Eu ensino você a romper com esses padrões, reprogramar a sua mente com ferramenta. E isso daqui, gente, é fantástico. Ó, a Marlene tá aqui, ó. Marlene, você já adquiriu meu curso. Comenta aqui com as pessoas. Quais foram as mudanças que você teve? Gente, ó, todos os dias não. Segunda, quarta e sexta, 11 horas da manhã, eu tô aqui trazendo aula para vocês, tá? Então vem pra aula e vem falar comigo quem quiser adquirir o meu curso, combinado? Ah lá, ó que a Marlene me escreveu. A minha mente abriu para melhor. Obrigado, minha linda. É um curso que vai ser seu, gente. Você vai comprar na plataforma, você vai estudar ele bonitinho, ó. Coloca um fone de ouvido, escuta. Até você entender, epa. Ontem eu tava com feedback de uma aluna que falou assim, Cleide, eu peguei qual ferida que eu tenho. Eu tenho a do abandono e a da traição. Eu não confio nas pessoas. Eu sempre acho que alguém vai me enganar, alguém vai me trair. Daí eu fico aqui, ó, com uma polaridade masculina, rejeitando a vida, maltratando as pessoas. Ou você vai viver se diminuindo, ou você vai viver fugindo. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Escreve aqui pra mim. Gente, vamos pra cereja do bolo? O que é a cereja do bolo? Quem sabe escreve aqui. Chegou a hora da cereja do bolo. Então não esquece. Segunda, quarta e sexta, 11 horas da manhã eu vou estar aqui trazendo aula pra vocês. Bora avançar, sem enrolação. Vamos orar, gente? Cereja do bolo é oração. Estenda a sua mão aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dessas pessoas que receberam essa aula, que
teu Espírito Santo venha trazer clareza daquilo que eles precisam romper na vida emocional, na vida espiritual. Cobre eles com o teu santo sangue. Eu declaro prosperidade, eu declaro cura, eu declaro libertação. Assim como diz lá no livro de Oséias que o seu povo é destruído por falta de sabedoria e conhecimento. Eu declaro conhecimento e sabedoria. Que eles venham governar na mente deles por aquilo que eles introduzem de ferramentas. Pai, que o Senhor venha brotar uma sede incontrolável no coração dos seus filhos para entender e buscar a causa e a origem dos sinais e sintomas que impedem eles de prosperar. Cobre cada um com o teu santo sangue. Coloca teus anjos, Pai. Coloca teus anjos para ministrar na mente dos teus filhos. Tudo isso eu te peço para a glória do nome de Jesus. Amém. Ó, gente, um beijo no coração. Fica com Deus. Eu vou aí que eu vou fazer atendimento, tá bom? Tchau, fui.